Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, nós iremos analisar a importância da floresta amazônica para os climas da América do Sul. Lembrando que, no ano de 2023, estão sendo publicadas inúmeras matérias sobre questões ambientais, e um dos temas que tem sido abordado é justamente o impacto ou os impactos da destruição das florestas tropicais no mundo. Então, o objetivo dessa aula é analisar a importância da floresta amazônica para a regularização das chuvas em determinadas áreas da América do Sul e também na manutenção de padrões de temperatura dentro da normalidade climática conhecida pelo homem a partir do momento em que ele iniciou o processo de ocupação do território brasileiro há milhares de anos atrás. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, nada melhor do que, para iniciar esse encontro, essa imagem que está escurecida até mesmo porque o tempo está carregado, o tempo está nublado, sobre a região amazônica, e aqui percebe-se a cortina de chuva. Então, é comum se dizer que florestas, entre aspas, são fábricas de chuva. Onde há floresta, há maior umidade, há maior precipitação, visto que as florestas, através da combinação da transpiração das folhas que compõem as plantas e também da evaporação da água contida no solo, rios, lagoas, lagos, o que seja, gerando o processo de evapotranspiração, contribui para aumentar os padrões de umidade do ar, e na medida em que você tem o ar mais úmido, consequentemente, a probabilidade de termos a formação de nuvens de chuva aumenta. E se também levarmos em consideração que na Amazônia o clima predominante é o equatorial quente e úmido, ora, calor e umidade combinados são os ingredientes necessários para a formação das nuvens de chuva, razão pela qual na Amazônia temos um índice pluviométrico superior a 1.500 milímetros anuais, e em determinadas áreas, como por exemplo no noroeste do Amazonas ou na chamada Amazônia Ocidental, esse índice pluviométrico chega a ultrapassar 4.000 milímetros por ano. Assim como também na Amazônia Oriental existem áreas onde o índice pluviométrico ultrapassa 3.000 milímetros anuais. Então, as florestas tropicais são importantes porque ajudam a elevar a umidade do ar. Vocês podem até não acreditar,
existem árvores da floresta amazônica que, através do processo de transpiração, chegam a lançar na atmosfera mais de 800 litros de água por dia. Como estamos falando de uma floresta que possui bilhões de árvores, é possível chegar a uma conclusão de que a maior floresta tropical do planeta é responsável pela emissão de milhões de metros cúbicos de água por dia, sob a forma de vapor procedente da transpiração das folhas das inúmeras plantas que compõem a mais exuberante e a mais extensa floresta tropical da Terra. Então, a importância da floresta amazônica é muito grande, não só porque ela contribui por boa parte da umidade que é responsável, juntamente com o calor, pela formação das nuvens de chuva e ainda pela distribuição das chuvas, não só na Amazônia sul-americana, assim como através das correntes de ar, que nós chamamos de rios voadores. Essas nuvens de chuva são deslocadas para outras regiões da América do Sul, como, por exemplo, o centro-sul do Brasil, para a Bolívia, para o Paraguai, para o norte da Argentina, para o Uruguai, redistribuindo essa umidade e contribuindo para a ocorrência de chuvas numa área muito além daquela que está sob domínio da floresta amazônica. Então, dando seguimento, aqui nós temos, mais uma imagem que está escurecida por causa do tempo. Aqui essa seta amarela indicando o processo de evapotranspiração, que é a ação combinada da evaporação da água contida no solo, rios, lagoas, lagos e por aí vai, somada à umidade procedente da transpiração das plantas que compõem a floresta amazônica. Então, através do processo de evapotranspiração, nós temos o aumento dos padrões de umidade do ar atmosférico e o calor que faz na região amazônica, uma região cortada pela linha do Equador, é responsável pelas correntes ascendentes de ar, e essas correntes ascendentes de ar quente e úmido, ao se resfriarem, irão provocar a condensação do vapor d'água, e essa condensação será responsável pela formação de nuvens carregadas, que normalmente no transcurso da tarde ou durante o período noturno irão provocar aquelas chuvas de convecção que são típicas de dias de muito calor. São chuvas fortes, porém passageiras, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Então é muito comum na Amazônia, em boa parte do ano, nós termos a ocorrência dessas chuvas de convecção, por se tratar de ser uma região muito quente e também muito úmida. Então, aqui nós temos a seguir essa imagem da América do Sul, onde eu mostro a formação dos rios voadores, e aqui nós temos as setas vermelhas indicando a circulação do ar atmosférico e as nuvens que se formam em função do calor e da umidade existentes na Amazônia. Esses rios voadores, na verdade, se formam aqui na zona equatorial do Oceano Atlântico, numa região onde as águas oceânicas são bem aquecidas, razão pela qual existe muita evaporação. Então, essa evaporação da água do mar
somada ao calor que se faz na região equatorial, contribuem para a formação de nuvens carregadas que irão provocar chuvas na região durante boa parte do ano. Na medida em que essas nuvens precipitam, elas são realimentadas na Amazônia pelo processo de evapotranspiração, criando as condições necessárias para a formação de novas nuvens de chuva que, ao longo da tarde e no período noturno, irão distribuindo chuvas por uma vasta área da Amazônia sul-americana. Esses ventos de leste, ao se depararem com os contrafortes da Cordilheira dos Andes, serão desviados em direção ao centro-sul do Brasil. Então, reparem que esses rios voadores, eles sofrem um desvio e esse calor e umidade procedentes da Amazônia acaba indo em direção à Bolívia, ao Paraguai, ao norte da Argentina e ao centro-sul do Brasil, sendo assim de suma importância também para a ocorrência de chuvas em boa parte da região centro-sul do país, notadamente a partir da primavera, durante o verão e início do outono, época do ano em que esses rios voadores estão mais saturados de umidade. Calor e umidade, como disse anteriormente, são os ingredientes necessários para a formação das nuvens de chuva. Então, a partir do momento em que nós temos os rios voadores, aqui nós temos um outro mapa com esquema explicativo, né, mais detalhado. Então, eu vou dar uma lida aqui para vocês rapidamente. Número 1, na faixa equatorial do Oceano Atlântico ocorre a intensa evaporação. É lá que o vento carrega-se de umidade. 2. A intensa evaporização e condensação sobre a Amazônia produz a sucção dos alísios, ou seja, a atração dos ventos alísios de sudeste que sopram das imediações do Trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador e os alísios de nordeste que sopram das imediações do Trópico de Câncer em direção à linha do Equador, dando origem àquilo que nós chamamos de Zona de Convergência Intertropical, ZCIT, bombeando esses ventos para o interior do continente, gerando chuvas e fazendo mover os rios voadores. 3. Essa umidade avança em sentido oeste até atingir a Cordilheira dos Andes. Durante essa trajetória, o vapor d'água sofre uma recirculação ao passar sobre a floresta. Quando a umidade encontra a Cordilheira dos Andes, parte dela se precipita através das chamadas chuvas de relevo ou orográficas, novamente formando as cabeceiras dos rios da Amazônia. Olha a importância desses rios voadores para a formação dos inúmeros rios que compõem principalmente a bacia do Amazonas. 5. A umidade que atinge a região andina, em parte retorna ao Brasil por meio dos rios voadores e pode precipitar em outras regiões, o que acontece no centro-oeste, em parte do sudeste e sul do Brasil. 6. Na fase final, os rios voadores ainda podem alimentar os reservatórios de água do sudeste e da região sul, que dispersando pelos países fronteiriços como o Paraguai e a Argentina. Então, aqui nós temos todo esse esquema, lembrando que, caso esses rios voadores não se fizessem presente em território brasileiro, com certeza uma parte considerável dessa região da América do Sul, que pega parte do centro-sul do Brasil, sul da Bolívia, Paraguai e norte Argentina, fatalmente seria uma região desértica. É graças aos rios voadores que não temos a formação desse deserto
nessa área que agora eu acabei de citar. Aqui nós temos as consequências do desmatamento, da destruição da floresta amazônica. E um dos fatores responsáveis pela destruição da floresta amazônica são as queimadas. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, de que forma as queimadas irão contribuir para a redução das chuvas? Ora, lembrando que as queimadas lançam na atmosfera, além da fumaça, fuligem, micropartículas derivadas da queima da vegetação, principalmente seca, que é encontrada em determinadas áreas da Amazônia. Lembrando que essas queimadas se processam dentro de um sistema que inicialmente se faz a derrubada parcial da mata, espera um determinado período essa vegetação morta secar e a partir daí se faz a queimada. Lembrando que as queimadas acabam se propagando e atingindo áreas ainda virgens da floresta. Então, essa tonalidade branca, tênue, representa a fumaça das queimadas, que é carregada de partículas muito pequenas de fuligem. Então, ora, essas partículas em suspensão dão origem àquilo que nós chamamos de núcleos de condensação. Como você passa a ter uma grande quantidade de micropartículas em suspensão, acaba esse fato contribuindo para que haja também o aumento do número de núcleos de condensação de vapor, e é por ali que desses núcleos de condensação, essas partículas resfriadas na alta camada da troposfera, irá fazer com que gotículas de água que formam o vapor se agreguem a essas micropartículas. Como há uma grande quantidade de micropartículas em suspensão, isso acaba dificultando a formação de gotas maiores que poderiam e normalmente gerariam as chuvas. Então, na verdade, com o aumento das micropartículas em suspensão na troposfera, isso faz com que haja uma redução da incidência de chuvas e também um deslocamento dessas chuvas para outras áreas. Por quê? As nuvens demoram mais a atingirem o ponto de saturação, razão pela qual os ventos vão deslocando essas nuvens, e quando estas atingem o ponto de saturação, muitas vezes já se encontram a quilômetros de distância, onde normalmente iriam provocar a precipitação. Então, a fumaça, além de contribuir para a potencialização do efeito estufa, as queimadas, através da liberação dessas micropartículas em suspensão, também retardam a saturação das nuvens ou o ponto de saturação das nuvens, afetando ou contribuindo dessa forma para que o quantitativo de chuvas, de acordo com pesquisas feitas por cientistas, possa diminuir em até 15%. Aqui nós temos um outro fator, o desmatamento da floresta amazônica. Aqui nós temos o arco do desmatamento, essa parte aqui numa tonalidade roseada, é a área da Amazônia mais impactada pelo avanço das fronteiras agrícolas. Então, na medida em que você tem o aumento do processo de destruição da floresta amazônica, o primeiro impacto que isso gera é no processo de evapotranspiração. Então, você estará contribuindo para que esse processo de evapotranspiração acabe gerando menor emissão de água para a atmosfera sob a forma de vapor. Além do mais, na medida em que o desmatamento aumenta, o que nós temos como consequência
elevação da temperatura. Cientistas brasileiros já fizeram pesquisas lá na década de 1990 referentes ao impacto do desmatamento na temperatura e na umidade do ar. Então, de acordo com os dados fornecidos por cientistas que foram publicados na revista Ciência Hoje, lá na década de 1990, áreas desmatadas registraram uma queda da umidade do ar em 30% e uma elevação da temperatura que, em alguns casos, chegou a ficar 7 graus acima dos padrões normais. Então, se você tem uma queda da umidade do ar e uma elevação da temperatura, isso também, de certa forma, irá impactar na formação de nuvens de chuva, porque o clima ele vai ficando mais quente e mais seco. E dessa forma, a incidência de chuvas vai diminuindo progressivamente, porque para que aconteça a chuva, é preciso que as nuvens atinjam o ponto de saturação, que haja um padrão de umidade elevado na atmosfera e, se você afeta através do desmatamento esse padrão de umidade, consequentemente você estará contribuindo para a redução do índice pluviométrico. Então, isso gera um problema para a agricultura, gera um problema para os reservatórios das usinas hidrelétricas, gera um problema para o abastecimento de cidades, enfim. E nós temos que lembrar que esse problema não é exclusivamente local, porque os impactos do desmatamento também são sentidos não só em outras regiões do território brasileiro, assim como da América do Sul e até mesmo em escala planetária. Aqui nós temos, alteração de temperatura máxima para o período de 2041-2070 projetado por cientistas. Então repare que nessa área avermelhada aqui, exatamente por onde o arco do desmatamento está avançando, nós estamos em 2023, isso é uma projeção de 2041 para 2070, você pode perceber que a temperatura dentro das projeções feitas por cientistas brasileiros na Amazônia Oriental, em determinadas áreas, ficará 5,1 a 5,4 graus acima dos padrões registrados na atualidade. O mesmo acontecendo aqui na borda sul da Amazônia e também no sudoeste da região. Então esse é um dos impactos registrados mediante o avanço da destruição da floresta amazônica. Esse impacto é menor aqui na Amazônia Ocidental ou no noroeste da Amazônia, que é a parte da floresta que, de acordo com as previsões, ainda estará bem preservada na segunda metade desse século. Aqui nós temos precipitação total anual para o período de 2041-2070, então percebe-se mais uma vez que nós teremos uma alteração de mais de 20%, uma redução de mais de 20% das chuvas, principalmente nas bordas sul e oriental da Amazônia, que são as áreas mais impactadas pelo desmatamento. Então, o que eu quero que vocês percebam é que não existe aqui nenhum sentimento alarmista, Não há nenhum sentimento de, vamos dizer assim, alarmista negacionista, porque o alarmista ele existe. Agora, o alarmismo negacionista, que é aquele que deriva de você ter os dados que mostram, através de estudos, os impactos do desmatamento, e você negligenciar esses dados, então, na verdade, as pessoas que fazem isso, tanto empresários como políticos, de certas correntes ideológicas, acabam contribuindo para que essa destruição da floresta amazônica avance e as consequências desse impacto aumentem ainda mais, não só na América do Sul, assim como em escala planetária.
Aqui nós temos dias consecutivos secos para o período de 2041, 2070. Então, esses dias consecutivos secos, eles vão aumentando, principalmente no sul e na parte oriental da Amazônia. As áreas mais impactadas pelo desmatamento são exatamente aquelas áreas onde o período de estiagem ou o período de seca tende a aumentar, porque o desmatamento, como eu disse anteriormente, ele interfere no processo de evapotranspiração. Agora, há de se destacar também que esses impactos não se restringem à Amazônia. Aqui nós temos dados, né, dos impactos na região centro-oeste. Então, aqui nós temos trimestres onde se mostra uma redução do índice pluviométrico e um aumento da temperatura média. Claro que isso não se deve única e exclusivamente à destruição, o avanço do desmatamento da floresta amazônica. Nós temos também que levar em consideração que o Cerrado está passando por um processo de destruição bastante acelerado e que isso também está contribuindo para alterações no processo de evapotranspiração, temperatura média e distribuição de chuvas. Então, repare que os dados registrados em 4 trimestres mostram que há registros de aumento da temperatura de 1979 a 2019, e além desses registros de aumento de temperatura, uma queda do índice pluviométrico, porque uma coisa está atrelada à outra. Na medida em que você vai destruindo a vegetação nativa, vai destruindo as florestas, vai destruindo o cerrado, você altera os padrões de temperatura, altera os padrões de umidade, você altera os padrões de circulação do ar atmosférico e dessa forma você vai contribuir direta e indiretamente para também mudanças nos padrões de chuva. O grande problema da região centro-oeste, primeiro, que ali é o principal polo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. É a principal região produtora de grãos e a região do Brasil que detém o maior rebanho bovino. Mas a região centro-oeste possui o Planalto Central, que é considerado a caixa d'água do território brasileiro. Ali nascem vários rios, afluentes da margem direita do Amazonas, rios que formam as bacias do Tocantins-Araguaia, do Paraguai, afluentes dos rios São Francisco e Paraná. Ou seja, a partir do momento em que você tem uma redução das chuvas sobre a região centro-oeste, você terá menor volume de água nos rios que pertencem a diferentes bacias hidrográficas, reduzindo a disponibilidade de água para irrigação das lavouras, reduzindo a disponibilidade de água para o abastecimento de cidades, reduzindo a disponibilidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Então, isso gera impacto social, isso gera impacto econômico, isso gera impacto ambiental. Então, existe uma cadeia de impactos que estão direta e indiretamente relacionados à destruição dos valiosos ecossistemas que compõem a floresta amazônica e o cerrado, que é a savana brasileira. Aqui nós temos também, né, uma imagem mais ampla mostrando a vocês alterações de temperatura aqui na região centro-sul, onde os cientistas preveem que a temperatura média vai subir 2 graus nas próximas décadas. Isso também gera um impacto enorme para o agronegócio na região centro-sul e até mesmo na questão do quantitativo de chuvas e conforto térmico para a população. Então, olha quanta coisa que eu estou mostrando a vocês inerentes à importância da floresta amazônica, né, nas chuvas que ocorrem na América do Sul e também na questão dos padrões de temperatura, não só no nosso continente, como em outras partes do mundo. Aqui nós temos também uma outra questão, que é a expansão do semiárido. Repare, aqui nós temos o mapa do Nordeste,
com essa área caramelo mostrando o semiárido. Repare que em 2021 o semiárido ele registrou um aumento considerável em direção oeste e sul, estendendo-se já por áreas do centro-oeste, estendendo-se por áreas do norte de Minas Gerais e entrando no Maranhão, que era o único estado da região nordeste que não tinha a presença do clima semiárido. Ora, professor, a destruição da floresta amazônica também contribui para a expansão do processo de semiaridez no sertão? Com certeza sim, porque a partir do momento que a floresta vai se afastando do sertão, há uma tendência natural do clima ficar mais quente e mais seco na região. Então, a destruição da floresta amazônica também impacta na dinâmica de circulação do ar atmosférico, impacta na dinâmica da pressão atmosférica e, sendo assim, gera impactos também no quantitativo de chuva que precipita sobre o semiárido. E aqui nós temos um outro dado preocupante, que é a questão da desertificação do sertão. Então, a expansão dos desertos lá no sertão nordestino, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Bahia, existem núcleos de desertificação em plena expansão, também em Pernambuco, que eu estava esquecendo de citar, que é fruto não só do manejo inadequado do solo pelos produtores rurais, assim como pela destruição da caatinga e também pelas alterações dos padrões de precipitação que ocorrem no sertão nordestino. Então, a gente pode e deve atrelar esse processo de desertificação, também tendo como uma das suas causas o avanço do desmatamento da borda oriental da floresta amazônica. Eu espero que vocês tenham entendido esse aspecto importantíssimo da floresta amazônica na questão das chuvas que caem não só no território brasileiro, assim como também em vários países da América do Sul, a importância da floresta amazônica no equilíbrio climático do nosso planeta, e entendam os impactos que a destruição da floresta amazônica geram não só nas temperaturas médias, mas também nos índices pluviométricos em vários pontos da América do Sul e também em outras regiões do nosso planeta. Moçada, sendo assim, eu encerro o nosso encontro. Hoje é Dia dos Pais, desejando aos seus pais muita luz, muita saúde, muita prosperidade, que Deus possa abençoar os seus lares, e aqueles que já perderam seus pais, como, por exemplo, eu já perdi o meu, que lembrem deles, dos dias felizes que tiveram com ele, façam uma oração e peçam a Deus para enviar essa mensagem de parabéns, esse abraço forte que nós devemos dar também para aqueles que já deixaram o mundo material. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Fortaleça aí o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, divulguem o canal Geogênio. O canal Geogênio já está chegando perto dos 4.000 inscritos. Ajudem eu bater essa meta até o final do ano, 4.000 inscritos. Se bem que a maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritos. O pessoal que não é inscrito não custa nada. Não vai te custar um centavo se inscrever no canal. Dê aquela forcinha. O canal não é monetizado, ele não tem fim lucrativo. No momento que ele for monetizado, está muito perto, Acredito talvez que até no final desse mês já venha a monetização. E esse recurso que vier da monetização vai ser usado, doado para o Hospital do Câncer Infantil, para asilos, orfanatos. Eu não quero um centavo do YouTube. Eu estou gravando aulas para ajudar você que está se preparando para concursos militares e vestibulares. E a única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar esse trabalho para que um número maior de pessoas possam conhecer o canal Geogênio, que se transformou numa das melhores plataformas de ensino da geografia
para o YouTube, porque aqui não é um canal comercial, é um canal que trabalha assuntos objetivando preparar vocês para fazer concursos militares e vestibulares. No mais, moçada, um forte abraço em vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!